Olá, bem-vinda ao webinar da Arquitetura Humana. Hoje vamos falar um pouco sobre o Programa de Desenvolvimento de Líderes. Que empresa não precisa fazer esse desenvolvimento dos seus sucessores, dos seus potenciais ou dos líderes que estão atualmente na cadeira? Desde o primeiro nível de gestão até o nível mais alto executivo de uma organização, o Programa de Desenvolvimento de Líderes garante esse desenvolvimento dentro da cultura, competências, estratégia da empresa como um todo. Vou contar um pouco para vocês como funciona esse programa de desenvolvimento de líderes. Dentro do programa de desenvolvimento de líderes, temos dois grandes objetivos: identificar quais são essas lacunas, esses gaps dessas competências esperadas na estratégia da organização e também suas fortalezas, para conseguir desdobrar o plano individual desses líderes, desses colaboradores que estão dentro do processo e também numa visão geral da organização. Além disso, vem o desdobramento do PDI, o Plano de Desenvolvimento. Cada líder sai com um plano de desenvolvimento individual, customizado, olhando o que ele tem dentro das suas atribuições, as competências que são esperadas e esses gaps que apareceram da avaliação. O programa de desenvolvimento de líderes, ele tem claramente definida 4 grandes etapas. Dentro delas, a primeira etapa consiste no alinhamento da estratégia, onde faz uma entrevista com uma série de executivos para identificar o que a empresa espera, quais são os principais objetivos dela, para que seja possível desdobrar essas competências. Essas competências vão nortear a nossa segunda etapa, que vai ser a definição de quais são essas competências esperadas para essa liderança, onde os líderes serão avaliados numa pesquisa de percepção. A gente divide ela normalmente em uma pesquisa 360, né? E ela pode ser tanto indicativa, onde de uma forma qualitativa as pessoas elencam as competências que as pessoas se destacam, ou ela pode ser quantitativa, aonde cada uma das competências são avaliadas numa escala que seja de 1 a 5, de 1 a 10, uma escala de 1 a 4, a escala que a gente queira usar. Além dessas competências, essa segunda etapa é a etapa que chama de diagnóstico. Então, com o primeiro alinhamento da estratégia, desdobra todo o diagnóstico desse processo de liderança. Além dessas competências, a gente utiliza o assessment comportamental do PI, que traz para a gente aí quais são as aptidões desse colaborador, quando fala em soft skill, e também traz para a gente um pouco dessa habilidade de movimentações. Então, traz para a gente aquilo que a gente chama do conceito do self. Então, a gente usa tanto o PI quanto a avaliação de percepção. Importante a gente entender a percepção que aquele colaborador gera dentro da empresa e também qual o tamanho do esforço, da habilidade que ele vai ter de conseguir se adaptar ou não dentro daquele cenário. Tá? Essa segunda etapa do diagnóstico, a primeira etapa é o alinhamento, a segunda etapa é o diagnóstico. A gente gera um diagnóstico tanto no quesito individual quanto no quesito de grupo, para que a gente consiga gerar as ações que são individuais, que vão nortear o nosso PDI, mas também ações coletivas, que vão reforçar a cultura da organização. Essas duas primeiras etapas, elas em média levam 2 meses para acontecerem. Então, a gente normalmente vai entre a entrevista e fazer esse diagnóstico inicial, vão 8 semanas dentro desse processo. A partir desse diagnóstico em mão, a gente começa a execução do processo de desenvolvimento desses líderes, com basicamente 3 grandes etapas. Quais são elas? Os workshops, que são encontros de sala de aula, onde a gente acaba compartilhando com outros líderes um tema que foi identificado como gap para a maioria daqueles gestores da organização, que é um fator importante para a estratégia que está alinhado da cultura da empresa. Esses workshops são definidos em conjunto com a empresa, com base nesse diagnóstico, então eles são customizados, então são workshops direcionados para aquele gap identificado nesse diagnóstico. Normalmente a gente roda algo em torno de 6 workshops por programa de desenvolvimento de líderes. Além disso, a gente acaba fazendo um acompanhamento individual. Não vamos fazer o plano de desenvolvimento individual, então tão importante quanto desenhar é ele ter pelo menos aí 2 cheques ao longo do processo para saber se ele está conseguindo executar aquilo que ele se propôs. E se ele está tendo alguma dificuldade, a gente acaba apoiando nessa orientação. É uma mentoria de uma forma mais pontual dentro desse processo. Ajuda a gente ver o quanto ele está conseguindo chegar dentro daquela competência esperada e se precisar ajustar a rota, a gente consegue fazer dentro do processo. E a gente tem uma terceira opção dessa parte do desenvolvimento. As 2 primeiras sempre obrigatórias. O workshop e plano de desenvolvimento individual, qualquer programa de liderança precisa ter. Ele precisa ter o indivíduo, ele precisa ter o desenvolvimento do indivíduo, olhando ele como o gestor específico, com a cadeira, com as competências, com os requisitos técnicos, e a gente precisa ter a sala de aula, o workshop, para ter essa inserção dentro do ambiente da cultura da empresa.
E aí a gente tem uma terceira opção, que a gente coloca ela como opcional, que é desdobrar iniciativas dentro das empresas. Então, além de ter esses dois itens, eu tenho pequenos projetos dentro das empresas. Então, a gente separa dentro desse grupo de liderança, grupos mais ou menos aí de 6 pessoas, e é onde eles vão ter temas específicos para trabalhar ao longo desse processo. Normalmente são temas claramente definidos e que a gente consiga atuar nesse intervalo de tempo de 5 meses. Esse processo de desenvolvimento, em média, a gente leva aí 5 meses dentro desse programa, para conseguir ele garantir esse desenvolvimento dessa competência, conseguir compartilhar isso em termos de organização e as pessoas conseguirem perceber isso. Por que disso? Porque a nossa quarta etapa é medir os resultados da evolução. Então, nossa quarta etapa, toda essa avaliação que eles passaram no mês 1, no mês 2, eles vão passar novamente lá no mês 8, no mês 9. Então, no final do programa, a gente consegue avaliar a evolução dos colaboradores. E a experiência é fantástica. A gente consegue fazer, em média, algo em torno de 350 líderes por ano. Esse número de percepção de evolução é acima de 70%. Então, quando a gente fala desse grupo de desenvolvimento, mais de 70% das pessoas geram percepção de evolução nessas competências que estão sendo trabalhadas. Então, as pessoas dentro da empresa, você sente o movimento, você percebe a evolução. E mais do que isso, você começa a ver um maior alinhamento, principalmente entre os pares. Esse é o nosso programa de desenvolvimento de líderes. Esse é o nosso cenário completo. A gente sempre tem uma opção que às vezes a empresa ela não tem esse, olha, eu vou fazer um programa de desenvolvimento de líderes, mas não só o líder, eu também gostaria de definir quem vão ser esses líderes que vão participar do programa, né? E já tendo um pré-mapeamento de sucessores. Então, essas duas primeiras etapas que eu contei, ela pode passar por um processo de uma seleção de líderes, tá? E aí é onde não vem esse nome pré-definido pela empresa e a gente acaba fazendo um apoio nessa definição, nessa seleção dos líderes. O que muda nesse processo como um todo? A gente cria algumas etapas adicionais no início, aonde a gente levanta alguns requisitos obrigatórios para as pessoas poderem participar e monta algumas agendas aí de cronograma nesse processo de inscrição, nesse processo de análise inicial. E aí essas etapas e esse cumprimento acaba sendo um balizador de quem chega até o final do programa, né? De quem chega a ser elegível a participar do programa. O que sempre vale é que quando eu tenho essa seleção de líderes, pode ser por uma limitação da quantidade de líderes que eu quero que participe do programa, pode ser para eu ver o nível de maturidade, pode ser para eu conseguir já mapear sucessores. Então, tem uma série de itens que podem ser uma necessidade à seleção desses líderes que vão participar do programa. Se eu estou fazendo um programa de desenvolvimento para todos os gerentes da empresa, a seleção do líder já está definida, o cargo ali já acabou definido quem vão ser os líderes. Se eu estou fazendo um programa de desenvolvimento para liderança, onde vão estar envolvidos N3, N4, N5, eu tenho 200 elegíveis, muito comum a gente ter uma pré-seleção, e aí desses 200, nesse ano a gente entrou 50, de 50 vagas. Para o ano que vem vai entrando um pouco mais. São sempre dois modelos importantes para a gente alinhar de acordo com a cultura e a estratégia da empresa. Além disso, dentro desse processo como um todo, vale sempre olhar que essa variação de percepção ela pode ser realizada de duas formas. Sempre a gente realiza ela dentro da empresa. Se vocês já têm uma avaliação de percepção recente, a gente pode usar os dados de vocês. A gente só provavelmente precisa fazer um pequeno alinhamento aí da entrevista da estratégia com as percepções que vocês já têm mapeado. Mas a gente sempre avalia se essa avaliação de percepção vai ser o que eu contei um pouco da 360 mais tradicional, que é a quantitativa, onde essas competências, se a minha organização tem 15 competências, eu vou ser avaliada nas 15 competências numa escala de 1 a 10. E aí todos vão me avaliar nessas 15 competências. Ou se eu vou usar um modelo que ele chama mais qualitativo, que é indicativa, onde dentro dessas 15 competências, as pessoas vão ter que elencar as duas que elas percebem que eu me destaco e as duas que elas percebem que eu tenho mais gap. Pode ser duas, pode ser três. Tá? Normalmente não recomendamos uma, normalmente não recomendamos mais de 5. Tá? Então a empresa define quantas elas querem, então o que acaba acontecendo é que dessas 15 competências não vão ser todas selecionadas. Então elas vão aparecendo com maior frequência aquelas onde o colaborador de fato tem um pouco mais de destaque ou tem um pouco mais de gap. Eu trouxe um exemplo de algumas competências, então essas competências elas são definidas para a organização.
Todas essas competências têm uma definição detalhada dela, que é aprovada com toda a diretoria, com todo o RH, para que na hora que gere a pesquisa de percepção seja baseada nessa definição. Então, quando eu falo de atitude de dono, o que é atitude de dono? Não adianta o que eu entendo como atitude de dono. Atitude de dono para a arquitetura humana é essa definição, tem que ter uma frase claramente definida. Todos que passam pelo programa são avaliados nas mesmas competências. Além disso, dentro do processo, a gente gera o diagnóstico para vocês de como é que está essa visão do todo da empresa. Muitos dos itens são direcionados dentro do próprio programa de desenvolvimento de líderes, mas algumas informações são geradas e geram até trabalhos complementares para o próprio líder, quando eu separo a diretoria, para o próprio RH, quando eu olho a estrutura como um todo, ou quando eu olho por nível, N1, N2, N3, podem sair informações complementares. A gente fornece para vocês o diagnóstico completo. Dentro desse diagnóstico vai aparecer aqui, eu deixei um exemplo de todas as competências, o que foi avaliado dentro dessa empresa. Então, essa daqui, ela se destacou em ética, as pessoas tiveram notas mais altas em ética, e a nota mais baixa ficou em delegação e motivação. Então, é um item que, de uma maneira geral, esses líderes têm uma nota média mais baixa. É percepção. Então, toda vez que a gente fala de uma avaliação de percepção, ali sempre tem todas as vertentes de um grupo. Que vertentes são essas? Eu tenho aqui autoavaliação, gestores, pares, liderados, áreas de stakeholders que têm clientes internos, que a gente normalmente chama de outros, e aí, alguns lugares a gente até coloca alta liderança, quando eu tenho um board separado. Então, eu consigo identificar cada uma das competências em cada uma das vertentes, como tem essa percepção. Nesse exemplo que vocês veem, ética é um item que aparece como destaque em todas as vertentes. Então é unânime, todos eles percebem que é um destaque essa competência desses líderes. Quando eu pego gestão de mudanças, reparem que gestão de mudança é um item que o gestor percebe que esse colaborador vai bem, os pares percebem que ele vai bem e as áreas de interface não percebem que vão bem. Quando eu falo vertical, né, eu e o meu liderado, eles não destacam isso como um dos itens com maior potencial ali de desenvolvimento. Então a gente olha o que aparece de forma em vertentes, o que olha dentro de competências e se tem itens que precisam ser direcionados para o liderado ou para o gestor. Por que dessa riqueza de detalhes? O que a gente espera é que no final do programa de desenvolvimento de líderes, de fato, tanto as pessoas que participaram, mas também os colaboradores diretos deles, sintam essa evolução do líder. Então, a liderança exige um desenvolvimento constante de todo o ciclo. Então, não é só o desenvolvimento do líder. Se eu garanto esse desenvolvimento do líder, ele vai proporcionar um desenvolvimento para o analista sênior, que vai puxar o especialista, que vai puxar o assistente. E é um ciclo de uma cadeia. Quanto mais eu consigo trazer isso de forma cultural, mais claro e evidente vai ficar o desenvolvimento. Então, o nosso objetivo é gerar esse impacto como um todo. Além disso, além de ter essa visão mais quantitativa, que é uma 360 tradicional, quando eu venho para uma qualitativa, que é a 360 indicativa, eu vou ver por frequência. Então, eu vou conseguir enxergar quais são as competências onde as pessoas mais se destacam, que isso é um ponto positivo. Exemplo, agilidade e senso de urgência. Foi a competência onde teve mais reconhecimento dentro dessa empresa como um todo. Na verdade, ética e agilidade e senso de urgência. E pontos de atenção aparece muito claramente inovação, começa a aparecer um pouco mais relacionamento interpessoal. Inovação é um campo muito abrangente. Dá para trazer desenvolvimentos coletivos? É claro que dá, abre a mente de todos. Quando eu venho para o relacionamento interpessoal, é daquele grupo que está participando do programa de desenvolvimento de líderes. Trazer isso para um workshop é muito mais fácil. Então, a gente até já sugere que isso seja um tema a ser priorizado dentro do workshop. Assim como delegação e motivação, que é um item que apareceu com uma frequência, com uma maior incidência nessa frequência. Então, a riqueza de detalhes vai de acordo com o que a gente vai ter de necessidade para desdobrar. O que vai ser o nosso workshop, o PDI esperado e a estratégia. Estratégia da empresa, em alguns momentos a gente quebra a estratégia por diretoria, se esse grupo ficar muito grande. Tá? Então, às vezes faz sentido a gente quebrar em 2 grandes grupos de diretoria. Sempre sai um diagnóstico completo, então vocês não vão ter só essa visão da empresa que eu mostrei para vocês, mas mais do que isso, você vai ter uma visão do indivíduo, né? Então aqui eu deixei um organopediagrama, né? A gente deixa o perfil de todos eles, como é que eles foram na relação da avaliação de percepção, como é que eles foram em relação ao cognitivo que eles passaram, quais são as competências que se destacaram para esse colaborador trabalhar. Então a gente gera isso para cada um dos indivíduos e para cada uma das diretorias, para
cada um dos gerentes. Então, eu tenho uma foto da empresa, uma foto da diretoria, uma foto da área. E aí a gente começa a perceber se em algumas áreas tem mais incidência de uma competência com maior gap ou não. Além disso, a gente vai desdobrando no indivíduo qual é essa visão que ele gerou, tanto de percepção, quanto dessa avaliação do comportamento, quanto da 360, quanto do cognitivo, e quais são os 2 itens que foram priorizados. Esses 2 itens que vão ser trabalhados ao longo do PDL, eles normalmente vêm dessa sugestão dos itens que apareceram como destaque negativo aí dentro do processo, mas sempre tem um alinhamento com o gestor. Então, a gente está nesse levantamento das competências e talvez as 2 notas mais baixas apareceu que para uma das pessoas a nota baixa foi inovação. Poxa, para aquela função que ele ocupa, claro que inovação é importante, mas não é talvez o ponto mais crítico. Talvez se a gente pensar em protagonismo, era um item mais crítico do que inovação. Então a gente pode priorizar o item que está com a terceira ou com a quarta nota mais baixa. Tá? Então a gente faz sempre esse ajuste alinhado com o gestor e com o colaborador. Não existe PDI onde o colaborador não sinta confortável com aquele desenvolvimento. Se ele não estiver disposto a desenvolver, a gente vai conseguir sair do lugar. Então, sempre é um item que o colaborador tem que estar confortável. Se os 2 itens que a gente leva como sugestão, ele não está disposto a trabalhar naquele momento, a gente ajusta uma dessas competências e volta para uma conversa com o gestor. Então, esse alinhamento ao longo do ciclo é constante. Normalmente, o envolvimento é muito pontual ao longo do ciclo, mas com uma riqueza, uma intensidade de informação muito, muito grande. Então, gera um valor agregado para o gestor, onde ele percebe que aquela agenda vai agregar valor para ele. Tá? Então, não é uma preocupação comum, é o quanto isso pode gerar de hora homem. Normalmente, vocês vão percebendo que os próprios gestores vão pedindo essa agenda. Olha, vamos fazer um alinhamento do PDL, me conta como é que está o PDI do meu time. Então, a gente tem uma frequência disso ao longo do PDL. E aí, turma, sempre sai além do individual uma recomendação geral. Então, quando a gente fala que vai ter um workshop de autoconhecimento, é porque tem algum gap relacionado à empresa de autoconhecimento. Quando a gente fala que vai ter um workshop aqui de comunicação, é porque teve algum gap relacionado à comunicação. Os módulos, o módulo de autoconhecimento tem uma base do perfil comportamental do PI mais intensa, então tem uma parte técnica ali mais pesada, mas todos os módulos são customizados para a empresa. Então, os conteúdos são diferentes porque a definição da competência é diferente. Então, a gente foca exatamente naquele item que foi solicitado pela organização. No final, depois aí de 9 meses de trabalho, o que a gente espera é perceber essa evolução dos nossos gestores. E aí a gente passa por essa avaliação de percepção no final do programa. No final do programa, a gente gera a avaliação de percepção e olha que legal, eu gosto muito desse gráfico porque a gente consegue perceber, olha, todo mundo se desenvolveu ao longo desses 9 meses. Honestamente, normalmente não, mas a grande maioria sim. Então você vê que a gente tem aqui mais de 73% das pessoas que geraram percepção de que melhoraram. Então você vê 34% melhorou muito e você vê 39% que melhorou naquela competência. Algumas pessoas ficaram neutras. Isso quer dizer que o trabalho que ela está desenvolvendo ainda não gerou aquele impacto de percepção de que ela está evoluindo. Então, provavelmente, os 6 meses, 9 meses ainda foi pouco, ela ainda vai precisar de um pouco mais de tempo. E normalmente tem casos também de piora. Então, assim, você vê que tem 2%. A gente fala que esse alfa nunca pode passar dos 5, né? Então, esse daqui eu trouxe uma foto para vocês, que é de um cliente nosso que a gente tinha 118 líderes, né? E aí a gente está falando aqui que 3% deles geraram uma percepção de piora nessas 2 competências. Então, do 118, você percebe que a grande maioria percebe uma evolução, e quando você está num grupo onde muitas pessoas estão fazendo uma série de itens para se desenvolver, quando alguém faz um pouco mais discreto, menos intensa ou não faz, ele também gera uma percepção de piora, porque a régua começa a ficar alta. Então, esse é o grande movimento que a gente espera gerar. Não só a evolução, mas esse sentimento coletivo de que é uma cultura de desenvolvimento, uma cultura que busca foco em resultado, que busca que as pessoas tenham esse desenvolvimento contínuo e, mais do que isso, gere valor agregado. Então, a gente sempre tem um impacto e essa percepção no final. Esses resultados sempre têm alguns destaques, então a gente gosta de mostrar esse desdobramento das vertentes, porque um dos grupos mais críticos são os pares, né? E aí, reparem que a gente tem uma percepção de melhorou muito dos pares de 42% aqui, que é um número super alto. Então, a grande maioria deles, 70%, percebe que teve uma melhoria nessas competências, e a maior parte deles, 42%, percebe que melhoraram muito.
os pares sempre são a vertente com mais crítica nas notas. Então, as notas médias mais baixas normalmente vêm dos pares. Então, eles perceberem essa evolução é um ponto extremamente significativo, porque eu estou participando do programa, eu e o meu par. Então, eu sei o quanto eu me esforcei, o quanto eu me dediquei. Eu reconhecer que o meu par também se dedicou nesse processo e se desenvolveu é algo que traz dentro do processo esse relacionamento interpessoal, essa visão mais sistêmica. E normalmente a gente consegue quebrar um pouco mais os feudos, esse lado mais individualista das áreas. Então, a gente traz uma série de benefícios, uma série de impactos que transforma a cultura como um todo, trazendo esse sentimento de liderança. Né? Então, as pessoas precisam sentir que é uma diretriz da liderança como um todo. Então, não fica daquele gestor, daquela estrutura, vem uma característica mais cultural. No final, sempre vem um diagnóstico para vocês de todos esses movimentos, todas as mudanças que foram geradas. Então, do mesmo jeito que no início tem uma riqueza de diagnóstico de como está esse time, no final também tem. Então, a gente gera no final como é que esse pessoal, como as pessoas evoluíram, os líderes evoluíram ao longo desse ciclo, e a gente mostra os movimentos que eles fazem em termos de cultura organizacional. Então, a gente olha no modelo do Campbell e do Quinn, que desdobra as 9 principais culturas. Então, a gente mostra como é que esse time chega na cultura no final do programa e mostra as competências que mais se destacaram, que mais evoluíram ao longo do programa. Então, a gente brinca e fala assim, olha, 2025 foi o ano que a gente trabalhou a delegação, motivação, a comunicação e um pouco do relacionamento. Olha, para 2026 o nosso foco vai ter que ser um pouco mais de protagonismo e manter a comunicação. Então a gente consegue fazer esse processo de desenvolvimento contínuo. Normalmente as ações contínuas e ações paralelas, a gente precisa muito do que o RH ajude e apoie nesse processo. Em paralelo às academias de liderança, aos programas de desenvolvimento de líderes, tem uma série de ações que continuam acontecendo dentro da organização e a gente sempre tenta fazer o elo de ligação para que as pessoas percebam essa estrutura integrada que o RH está gerando dentro da organização. Deixei aqui uma frase que a gente usa muito dentro do programa de liderança. Liderança e aprendizado, eles são indispensáveis uma para a outra. Então a gente precisa que isso caminhe junto ao longo de todo esse processo. Esse é o programa de desenvolvimento de líderes da arquitetura humana. Nós realizamos nos últimos anos, mais de 1.200 líderes participaram desse processo, com nota de excelência sempre acima de 70%. Estamos muito confortáveis, né, com esse processo como um todo. Espero que a gente possa ajudar a sua empresa também. Obrigada e até o próximo.